umas palhaçadas, 300 visualizações. Voltei para fazer uns últimos comentários a respeito da nossa ação, que a gente estava falando agora da live, não deu tempo de se despedir. Então, voltei para chamar, ver se a doutora Roberta aceita, para que a gente pudesse, assim, finalizar o último comentário. Eu não me dei conta que estava acabando o tempo, mas estava muito boa a nossa conversa. Eu estou vendo se ela vai atender aqui, para que a gente possa fechar a jurisprudência. A gente estava falando de adjudicação compulsória e uso capião, o cabimento dessa ação, na qual eu voltei, né? Eu tô comentando para poder concluir os comentários. E a gente estava comentando a respeito dessa possibilidade aonde o sujeito pretendia a uso capião e foi recomendada a adjudicação numa empresa aonde a proprietária, assim, a proprietária não, mas eu vou ver se a doutora Roberta vai entrar de novo. Eu tô vendo aqui se a doutora Roberta vai entrar, porque a gente estava concluindo o nosso assunto. Para quem está entrando agora, a gente estava concluindo e eu queria comentar. Nós falávamos a respeito de uma jurisprudência aonde se pretendia uso capião, então, de uma promessa firmada em 1970, aonde a ré fechou as atividades. Passou muito rápido mesmo, verdade, né? Boa noite, doutora Adriane, tudo bem? Boa noite, queridas. Boa noite, vocês estão entrando tudo agora, de novo. Mas eu vou dar boa noite para todo mundo, mas eu queria só esperar que a doutora Roberta entrasse para a gente fechar o nosso assunto. Aqui, o juiz entendeu que quando o autor comprou essa propriedade, por meio desse contrato, ela tinha essa consolidação do direito em razão da situação de ser uma pessoa jurídica e o autor disse, mas eu não encontro a pessoa jurídica. Ela encerrou as atividades. Eu tô vendo se a doutora Roberta vai entrar de novo aqui para me chamar ela, mas enfim. E ele disse que mesmo que tivesse encerrado, que a empresa tivesse encerrado as atividades, não era uma justificativa para fazer uso capião e que cabia sim a adjudicação. Entendeu? Então a gente queria comentar. Isso é uma apelação civil lá do Rio Grande do Sul e eu disse que quem tivesse interesse depois dessa jurisprudência específica era só me chamar que a gente disponibiliza. Bom, a doutora Roberta, ela não voltou, porque também passou 1 hora já que a gente falou e eu esperava poder me despedir, mas eu queria também ficar porque talvez tivesse uma outra pergunta que eu não tivesse respondido na outra. Doutora Marcele, queridona, beijo, Belém do Pará. Meus amores, Adriele, quem tá aqui, doutora Adriane, o Mário, belo correspondente jurídico, a Kênia, Micael, Adriane, todo mundo que tá aqui. Muitos queridos vocês, muito. Eu tava falando de adjudicação compulsória e tava falando de uso capião, regularização imobiliária. Cati, beijo, meu Rio Grande do Sul. Só para fechar, para entender que se a gente tá com muita dúvida, a gente pega a documentação que a gente tem e a gente analisa a uso capião. Analisa se tem como fazer a uso capião. Se tiver como fazer, se tiver claro aquela documentação e se não tiver uma relação jurídica forte, negocial entre aquelas pessoas, então a probabilidade é que seja a uso capião e não a adjudicação. Obrigada, querida. O que acontece quando, nesses exemplos que a gente deu aqui, eu vou ver de novo se ela não entrou, tá? Eu queria poder chamar ela, mas eu não consigo porque o meu telefone, eu não consigo chamar ela, imagina. Um beijo, queridas. Mas eu não consigo chamar a pessoa aqui, né? Eu acho que eu não consigo chamar uma outra pessoa aqui. Nesses julgados que a gente falou,
que foram trazidas, julgados aonde se pretendia a uso capião e se foi para a adjudicação, é muito claro que aquele autor, ele tinha uma relação jurídica, uma relação negocial, ou porque ele tinha um contrato, uma promessa registrada lá na matrícula, e isso autorizava ele a fazer essa transferência, ou seja, que não cabe a uso capião nesse caso. É lógico, é claro. Agora, se você tem a ideia de como que funciona, como que acontece a uso capião, quais são os requisitos da uso capião, você vai conseguir eliminar, você vai tentar enquadrar o caso na uso capião. Se não enquadrou direitinho, fique com dúvida, pode ser adjudicação compulsória. Eu tô dando uma olhada aqui, porque eu queria muito que a doutora Roberta entrasse, mas ela não entrou. Mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, aproveita que eu tô aqui e faz alguma pergunta, não tem problema nenhum. Eu vou ficar mais uns minutinhos para responder se alguém ficou do outro intervalo e não pude responder. Mas foi muito interessante porque nessas ações de uso capião, a primeira coisa que faz preliminarmente, fiquei com dúvida do meu processo. Ah, sim, claro. Sempre tem dúvida no processo da gente, Kênia. Tô brincando. Vai fazer uso capião. A Kênia é muito esforçada, trabalha lá no Rio Grande do Sul. Tem o 13 do 65. Sim, olha só. A questão é que preliminarmente na uso capião, você vai fazer o quê? Você vai apresentar qual é a minha justificativa para fazer isso. Quando você lê o seu caso e busca enquadramento dentro da uso capião e não enquadra, vai cair para adjudicação, tá? Essa é o ponto. Você precisa ter essa percepção, precisa fazer essa leitura, pegar o seu caso e ler o seu caso com os elementos da uso capião de pano de fundo. Se não enquadra, vai cair em adjudicação. Eu queria ver se ela estava aqui. Tá. Bom, e a outra coisa que eu queria colocar. Preliminarmente, pode utilizar o provimento, a doutora Marcele está falando do provimento 65 de 2017, no artigo 13, parágrafo 2º, trata da obrigatoriedade de se apresentar o óbice, a correta escrituração. O que é isso? Eu tenho que dizer, eu não posso fazer uso capião porque eu quero fazer uso capião. Eu vou fazer uso capião porque eu não tenho outra alternativa senão a uso capião. A doutora Marcele está falando aqui que falar em uso capião somente se não conseguir outro meio cabível, meio que diz que a uso capião seria subsidiária. Acho um pouco contraditório com a própria natureza jurídica, com certeza. Eu acho que a gente precisa entender o seguinte, não existe outra alternativa, senão essa. Então, em razão disso, nós vamos ocupar o posto da uso capião aqui, porque não nos restou outra alternativa, ou a gente não encontra as pessoas, ou não se sabe, ou não se tem elementos suficientes para se conseguir fazer de outra forma, que não aquela. Eu tô dando uma olhada para ver se ela não entrou ainda, porque daqui a pouco ela entrava, seria muito bom. A doutora Roberta foi uma querida lá de Salvador, na Bahia. É uma jovem advogada também trabalhando com uso capião, também com regularização imobiliária. Tá, só para fechar, qual é a minha dica, tá? Primeiro assim, ó, aqui ficou eu falar que a gente não conversou ali. Para adjudicação tem que estar presente os requisitos do 1417 e 1418 do Código Civil, a existência de um compromisso, procuração ou subestabelecimento, os comprovantes da quitação dos contratos e das cessões. Não haver cláusula de arrependimento. Assim, ó, eu acho particularmente que quando nós estamos falando de contratos extremamente antigos, esta é uma cláusula que está em desuso, não se aplica, porque as pessoas não vão se arrepender, até não tem como se arrepender 15 anos, 20 anos depois. Concorda que já haveria um outro direito que estaria se sobrepondo ao da adjudicação, que é o uso capião, na minha opinião, não caberia.
citação até o esgotamento final, anuências daquelas pessoas que deveriam ser citadas. As anuências serve, eu comentei na outro vídeo que a gente estava fazendo, que se você não tem como citar a pessoa, porque você tem uma declaração da pessoa, por exemplo, você pode fazer essa apresentação desse documento dizendo, a pessoa que está fazendo a declaração, ela vai se declarar ciente daquele processo de adjudicação, de transmissão de domínio, vai assinar, vai fazer uma escritura pública, claro, pode ser, e ela vai declarar essa concordância dela, tá? A concordância dela. Aqui. Opa. A minha dica, tá? Para identificar, né? Se o contrato, o compromisso, a promessa foi celebrado diretamente com o proprietário tabular, esquece. Tem que fazer a adjudicação, tá? Porque todos os casos na jurisprudência mostram isso. Mostram isso. Das jurisprudências que a gente pegou, todos os casos mostram isso. Qual a minha opinião? Para a adjudicação tem que estar presente todos aqueles que eu falei de forma clara e não podem faltar documentos de quitação principalmente, tá? Não tem como, porque daí senão não vai conseguir. Se você não tem os recibos de quitação daquela negociação, então assim, ó, tenta entrar em contato com o registro de imóveis. Eu tô querendo ver se eu pego aqui. Por procuração pública, sim. Tenta entrar em contato com o registrador, com o registro de imóveis e levar a documentação para mostrar. Fala assim, eu quero fazer uso capião. Entendeu? E vão olhar e vão falar, cabe a adjudicação. É uma forma, é por eliminação, tá? Na prática, então eu já tinha comentado como é que a gente faz, né? A expedição de carta, depois do trâmite processual acontece a expedição da carta, faz a cópia da inicial do processo, junta a cópia da sentença, junta a carta de adjudicação e leva para o registro de imóveis. Pode dar certo? Não. Pode não dar certo. Pode não dar certo, pode não funcionar, o registrador pode não aceitar. Se houver uma falha processual, pode não aceitar. Pode acontecer. A declaração do confrontante atestando que o vizinho mora lá há anos pode ser um instrumento ou somente... Assim, ó, para uso capião tá valendo. Para uso capião, sim. Na adjudicação, a gente tem que citar aquele proprietário tabular. Aquelas pessoas que têm os direitos. E elas têm que ser citadas porque é nos direitos dela que estamos mexendo. Ou seja, que vão ser transferidos aqueles direitos dela que elas têm para outra pessoa. Então, se for um proprietário tabular, se for o espólio, se for os cedentes, são eles que vão ser citados, tá? Diferente da uso capião. Alguém me perguntou isso no outro vídeo que a gente estava falando agora. É que eu tô no segundo tempo da live, para quem não sabe. Esse é o segundo tempo. A doutora Roberta, eu queria muito que ela tivesse entrado aqui, mas depois fica gravado, ela vai ver. Tá, para fechar... Eu queria fazer duas colocações interessantes aqui, só porque a gente não falou antes. Promessa é aquela expectativa. Não tem, assim, ó, eu escrevi até aqui, não é palpável, né? A promessa. Então, daqui a pouco tem um documento como esse. O compromisso, ele pode ser o particular ou o público, que é a escritura, que vai ser levado para a gente poder juntar nesse documento. Não está registrado no registro de imóveis, naquela matrícula, não tem problema. Usa a súmula 239, ela foi criada em 28 de julho de 2000, onde o STJ já pacificou, né, sumulado aí, que não cabe a exigência daquele contrato estar registrado, averbado lá, para poder fazer diferenciação, averbação e registro. Daí a gente falou, tá aqui, averbação, atos da vida, registro transmite direitos,
para aquela pessoa. Por isso que eu queria fechar também para comentar. Por que a gente precisa fazer o registro, né? A informação lá, averbar na matrícula, um ato desse, ou levar um contrato desse para dar publicidade na matrícula e para garantir o direito daquele nosso cliente que está comprando, para que se houver uma venda a terceiros, estes ficarem sabendo. Alguém me pediu aqui essa confirmação, eu vou aceitar. Às vezes é engano, mas eu vou aceitar. Quem entra de réu no polo passivo? Acho que foi um engano, né? Foi um engano? Quem entra de réu no polo passivo? O proprietário tabular. Digamos que existissem diversas pessoas para... Não tem problema se alguém quiser participar comigo, tá? Quiser trocar informação comigo aqui, pode me chamar. Não tem problema nenhum, tá? Se alguém estiver animado para fazer e quiser trocar alguma informação, pode fazer sem problema nenhum, pode me chamar. A citação, né, o réu, né, o polo passivo, o proprietário tabular, aquele cujo nome consta na matrícula do imóvel. Ele que vai constar como réu nessa ação. É contra ele que você vai colocar. Mas quem me vendeu foi o Joãozinho. Não importa. Se o proprietário tabular é o Paulo, é contra o Paulo que você vai colocar. É o Paulo e os herdeiros, aquelas pessoas todas que estão ali. Mas são eles. Tá? Não é aquela pessoa que tem um contrato particular. Bom, acho que eram essas as minhas considerações. Acho que agora a gente exauriu. Era um monte de assunto para falar. A gente falou, dei a dica. Para fechar, agradecimentos. Eu não posso... Espera aí. Muito obrigada, doutora Roberta, lá de Salvador, que ficou comigo todo o tempo. Muito obrigada a todos que participaram, que mandaram perguntas, que mandaram direct e tudo mais, WhatsApp. Se alguém tem alguma dúvida, manda para mim, não deixa de me perguntar, não deixa de mandar dúvidas para mim. Compartilhe as informações. O Instagram, ele não distribui o conteúdo da gente. Ou você paga o conteúdo, ou as pessoas compartilham o conteúdo entre elas. Então, se você acha que as minhas informações são de relevância para alguém, vão fazer a diferença, vão contribuir, são bacanas, são legais, não deixa de dar a sua curtida, não deixa de compartilhar com alguém. Não deixa de dizer para as pessoas que tem alguém que fala sobre o uso capião e que o conteúdo é legal. Se você entende assim, vai ser muito legal. Se você quiser fazer alguma pergunta lá a respeito das mentorias também, fica à vontade. Eu coloquei um post hoje falando sobre isso, algumas pessoas me perguntaram, e a questão da mentoria é uma questão onde a gente atende de forma única, exclusiva, para um estudo de caso direcionado, ou mesmo para a resolução de um caso, para falar sobre uma nota devolutiva, para um estudo aplicado e direcionado dentro do tema da uso capião judicial ou extrajudicial. Para quem é meu aluno, um beijo grande. Para quem me perguntou, tem assim, ó, tá quase certa já a confirmação da próxima turma, da 4ª edição, para o final de outubro, início, eu acho, de novembro, a gente está definindo ainda, mas a gente vai avisar. A gente vai falar, vai fazer esses encontros antes, para que quem não me conhece possa me conhecer, possa entender um pouco mais do tema da uso capião, saber o que a gente fala lá no curso, entender qual é o propósito desse curso, não só formar profissionais e especialistas, aonde está o mercado super, 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 assim, querendo profissionais, e a gente sabe, não tem profissional com uma especialidade muito específica, que é o uso capião extrajudicial. A judicial já tem, a gente já sabe, mas a extrajudicial principalmente. Tem uma proposta agora de uma nova releitura desse curso, trazendo a abordagem do tema judicial. Por quê? Porque existem processos práticos, porque o nosso curso se relaciona à prática e assim, ó, eu não estou vendendo nada aqui, isso não é para vender, só para falar e para deixar para quem queria saber, né, informação, se baseia à prática
exclusivamente para mostrar como é na prática, onde tem que ir, o que tem que fazer, com quem tem que falar, como que a gente vai pegar aquelas certidões todas, como que a gente faz as provas se tornarem mais robustas e dá legalidade para elas, tudo de forma íntegra, sem esquema, sem enrolação. Quem é meu aluno já sabe, fica sempre um depoimento ou outro lá a respeito desse tema. E se alguém quiser tirar alguma dúvida sobre isso, me manda alguma informação. Nessa edição, a gente vai falar um pouco sobre a uso capião judicial, porque, claro, muitos estados, eu tive esse feedback depois de dar essa turma. Depois dessa turma, a gente teve esse feedback de que muitos cartórios em algumas cidades do interior têm dificuldades de processar as ações extrajudiciais. Isso significa que muitas ações ainda vão cair para a malha judicial em razão da insegurança do registrador. A minha humilde pretensão nesse curso sempre é levar conhecimento e capacitação para que aqueles que estão fazendo o curso possam levar a tão sonhada segurança que o registrador quer, que ele precisa para poder deferir o procedimento de uso capião. É fundamentalmente isso que se basta. Eu tenho, assim, essa pretensão, porque eu acho que fazendo um processo diferente do que a gente vê e do que a gente está acostumado a lidar, processos de anos e anos e anos de tramitação, aonde a gente não vê solução na via judicial, porque simplesmente eles são feitos e ordenados de forma desordenada, de forma desorganizada, o que dificulta muito para quem está do lado de lá e está lendo. Então, fundamentalmente, se baseia para isso, e é isso que a gente vai buscar. E a última coisa, que é assim um diferencial, é trazer um profissional de uma área técnica, para dividir esse espaço, para poder trazer esse módulo técnico para falar sobre agrimensura, topografia, memorial e planta. É fundamental, é necessário, entendeu? Então, para isso, a gente precisa ter, e eu estou achando que vai ser bem produtivo incluir esse módulo e incluir esse profissional dessa área dentro desse curso. Então, eu queria deixar as minhas considerações. Falei já demais aí, bastante, para quem está me acompanhando, né? 1h30 já tá legal, eu acho. Então, se alguém tem alguma dúvida, faça isso, compartilha, me manda uma dúvida, se quiser. Muito obrigada, de verdade, do coração. Obrigada por me escutarem, por dispor do seu tempo para isso. E se tiverem alguma dúvida, não deixe de me contatar. Um beijo grande, um abraço, foi uma honra, uma alegria. Me sinto honrada e muito obrigada mais uma vez. Tchau. Fazer alguma pergunta lá a respeito das mentorias também, fica à vontade. Eu coloquei um post hoje falando sobre isso, algumas pessoas me perguntaram, e a questão da mentoria é uma questão onde a gente atende de forma única, exclusiva, para um estudo de caso direcionado, ou mesmo para a resolução de um caso, para falar sobre uma nota devolutiva, para um estudo aplicado e direcionado dentro do tema da uso capião judicial ou extrajudicial. Para quem é meu aluno, um beijo grande. Para quem me perguntou, tem assim, ó, tá quase certa já a confirmação da próxima turma, da 4ª edição, para o final de outubro, início, eu acho, de novembro, a gente está definindo ainda, mas a gente vai avisar. A gente vai falar, vai fazer esses encontros antes, para que quem não me conhece possa me conhecer, possa entender um pouco mais do tema da uso capião, saber o que a gente fala lá no curso, entender qual é o propósito desse curso, não só formar profissionais especialistas, aonde está o mercado super, assim, querendo profissionais, e a gente sabe, não tem profissional com uma especialidade muito específica, que é o uso capião extrajudicial.
A judicial já tem, a gente já sabe, mas a extrajudicial principalmente. Tem uma proposta agora de uma nova releitura desse curso, trazendo a abordagem do tema judicial. Por quê? Porque existem processos práticos, porque o nosso curso se relaciona à prática e assim, ó, eu não estou vendendo nada aqui, isso não é para vender, só para falar e para deixar para quem queria saber, né, informação, se baseia à prática, exclusivamente para mostrar como é na prática, onde tem que ir, o que tem que fazer, com quem tem que falar, como que a gente vai pegar aquelas certidões todas, como que a gente faz as provas se tornarem mais robustas e dá legalidade para elas, tudo de forma íntegra, sem esquema, sem enrolação. Quem é meu aluno já sabe, fica sempre um depoimento ou outro lá a respeito desse tema. E se alguém quiser tirar alguma dúvida sobre isso, me manda alguma informação. Nessa edição, a gente vai falar um pouco sobre a uso campeão judicial, porque, claro, muitos estados, eu tive esse feedback depois de dar essa turma. Depois dessa turma, a gente teve esse feedback de que muitos cartórios, em algumas cidades do interior, têm dificuldades de processar as ações extrajudiciais. Isso significa que muitas ações ainda vão cair para a malha judicial em razão da insegurança do registrador. A minha humilde pretensão nesse curso sempre é levar conhecimento e capacitação para que aqueles que estão fazendo o curso possam levar a tão sonhada segurança que o registrador quer, que ele precisa para poder deferir o procedimento de uso capião. É fundamentalmente isso que se basta. Eu tenho, assim, essa pretensão, porque eu acho que fazendo um processo diferente do que a gente vê e do que a gente está acostumado a lidar, processos de anos e anos e anos de tramitação, aonde a gente não vê solução na via judicial, porque simplesmente eles são feitos e ordenados de forma desordenada, de forma desorganizada, o que dificulta muito para quem está do lado de lá e está lendo. Então, fundamentalmente, se baseia para isso, e é isso que a gente vai buscar. E a última coisa, que é assim um diferencial, é trazer um profissional de uma área técnica, para dividir esse espaço, para poder trazer esse módulo técnico para falar sobre agrimensura, topografia, memorial e planta. É fundamental, é necessário, entendeu? Então, para isso, a gente precisa ter, e eu estou achando que vai ser bem produtivo incluir esse módulo e incluir esse profissional dessa área dentro desse curso. Então, eu queria deixar as minhas considerações. Falei já demais aí, bastante, para quem está me acompanhando, né? 1h30 já tá legal, eu acho. Então, se alguém tem alguma dúvida, faça isso, compartilha, me manda uma dúvida, se quiser. Muito obrigada, de verdade, do coração. Obrigada por me escutarem, por dispor do seu tempo para isso. E se tiverem alguma dúvida, não deixe de me contatar. Um beijo grande, um abraço, foi uma honra, uma alegria, me sinto honrada e muito obrigada mais uma vez. Tchau!